Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto. Nós estamos hoje recebendo o Edgar, que é o presidente da Marília Transparente, e vamos comentar também, além dos assuntos locais, alguma coisa sobre a eleição americana, que aconteceu ontem e que eu acho que é um fato bastante importante, afeta sim o Brasil, afeta sim a nossa sociedade hoje, né? Depois nós vamos passar para o Edgar Cândido Ferreira, como eu comentei, e nós vamos falar um pouco sobre fatos polêmicos que estão acontecendo na cidade, principalmente em relação à privatização do DAI e a esse projeto de plano de carreira que está sendo, enfim, objeto de grande discussão e polêmica na cidade. Então nós temos 3 temas bem interessantes hoje. Vamos começar com um quadro que a gente vai mostrar o resultado da eleição americana por perfil de eleitor. Então você vê lá que os homens, por exemplo, votaram no Trump, as mulheres votaram na Hillary, os brancos votaram no Trump, os brancos com ensino superior também. Já os jovens, né, de 18 a 29 anos votaram maciçamente em todos os estados pela Hillary. Os brancos sem ensino superior, esses votaram pelo Trump. Os homens brancos votaram pelo Trump, as mulheres brancas se dividiram, mas a maioria votou no Trump, e as mulheres e as pessoas, né, de outras etnias, né, votaram todas pela Hillary. Então o que a gente vê foi uma divisão, uma fragmentação gigante da sociedade americana, e quem apostou nessa divisão levou a eleição. A gente já viu esses fatos acontecerem antes. Se você observar a demografia, a gente pode ver que os brancos americanos, dessa vez, votaram como se fossem uma minoria, certo? Votaram em bloco. Votou principalmente o coração do centro-oeste americano, que sofre um processo imenso de desindustrialização, que não se conforma com a globalização, com os efeitos da globalização sobre a indústria, que não se conforma muitas vezes com esse processo de transformação da economia, que isola, que acaba deixando tantas famílias carentes. O que acontece hoje é um processo de globalização, um processo de redefinição da produção em função da revolução da informática e tudo mais, e muitas famílias, muitas pessoas não estão preparadas para esse processo. É compreensível que exista muita revolta contra o sistema. Essa revolta, ela teve 2 polos nos Estados Unidos. Primeiro a candidatura de Bernie Sanders e depois a candidatura de Trump. Hoje, se Bernie Sanders tivesse sido escolhido como candidato pelo Partido Democrata, ele teria ganho as eleições por 65% dos votos, seriam as projeções iniciais, pelo menos. E a gente percebe que a conjuntura do conservadorismo do Partido Democrata e a passividade, vamos dizer, da direção do Partido Republicano elegeram Trump, porque ele não representa, na verdade, o que o Partido Republicano é, certo? E não atende às normas, enfim, comuns, né, de ética, de moral, que a gente esperaria de uma eleição com tanta importância. Enfim, é um fato que eu considero preocupante, mas também uma lição para a gente, porque a política não tolera desaforo, né? Ou seja, os candidatos que sobem, né, ficam de salto alto, vão perder a eleição. Aqui também aconteceu um fato parecido. Então a gente tem que ter essa noção de que para os políticos é muito importante que eles possam se aproximar da população, que eles escutem a população, que eles tenham essa conexão forte e real, né? E também a gente vê que houve uma revolta nos Estados Unidos contra as corporações ditando política pública. Então é muito importante que a gente consiga mecanismos da democracia para realizar a política pública de verdade. Essa revolta contra as corporações é compreensível. Aqui no Brasil, vocês talvez nem saibam, mas houve hoje a adiação da votação do requerimento de urgência para o projeto que muda as regras para pelo acordo de leniência. Isso aí, se passar, vai acabar
com a investigação conhecida como Lava Jato. Acaba, ela morre porque torna as punições, todo o sistema de punições ineficaz e praticamente existente, porque tem gente que não quer que atinja as empresas. E assim, muitos políticos também vão ser anistiados, vão ser levados junto nesse processo de leniência. Ou seja, é um fato grave e nesse momento é muito importante que a gente revitalize, né, revalorize a democracia. Né? Então hoje eu estou falando demais e vamos começar com a nossa entrevista, enfim, com o Edgar. Perdão, Edgar. Que é isso. Ô Luiz, eu gostaria inicialmente, né, de dizer a respeito da eleição americana, que você nos bastidores comentou sobre o Michael Moore. Ah, sim. Eu gosto muito do Michael Moore. Eu acho ele um documentarista. Ele previu esse resultado. Eu acho ele disse que o Trump ia ganhar isso. E ninguém deu bola. Falei assim, esse cara tá louco. Mas é por isso que eu gosto dele. Porque ele é um documentarista muito inteligente e muito independente. Uhum. Você falou ainda nos bastidores que ele falou que a cultura do medo sempre vence. Né? Mas ele não falou que a cultura do assim, eu não queria dizer isso, que a cultura do medo sempre vence, mas dessa vez venceu. Né? Mas é comum ela vencer. Né? Tem uma outra coisa que ele fala também, que eu gosto muito, que é a seguinte, ele fala, olha, mas eu uso nos meus documentários, inclusive uma fala, né, de criticar o sistema. Uhum. E, no entanto, o sistema me financia. Aí depois que eu fui descobrir por que o sistema me financia? Porque ele ganha dinheiro com isso. Entendeu? É a velha lógica do capitalismo. Exatamente. Exatamente. Aí, por isso que você encontra o Michael Moore no Netflix. Todos os filmes dele. Exatamente, eu gosto muito dele. E aí você falou agora no final desse momento, agora há pouco, sobre o acordo de leniência. Você me fez lembrar Epicuro. Eu gosto muito de Epicuro também. Uhum. Epicuro foi um filósofo grego que nasceu antes de Cristo, que tem uma frase dele que eu não esqueço, cara. Ele falava o seguinte, até hoje ela é muito pertinente. Ele dizia o seguinte, que os sábios fazem as leis não para serem cumpridas, mas para não serem punidos por elas. Isso faz mais de 2.000 anos. Faz mais de 2.000 anos. Veja o acordo de leniência. Que loucura isso, né? Entendeu? Que loucura. É justamente o que dizia Epicuro há 2.000 anos. Pois é. Olha, quase que passou, porque a ideia desse pessoal é passar tudo por urgência, para ninguém perceber que essa confusão, a confusão que eles estão aprontando. Olha né? o que está acontecendo. Olha, nós precisamos tirar a presidente, segundo o Jucá, porque se deixasse ela lá, ia um bocado de gente presa. Tirou. Inclusive ele, né? Inclusive ele. Se continuar... E agora ele é o líder da Câmara. Se continuar... o líder do Congresso. Tá bom, saiu, mas se continuar, nós vamos ser presos também. Então a gente muda a lei. Muda a lei. Entendeu? Então, voltando lá para o assunto da eleição americana, veja se tem alguma diferença. A hora que você botou o mapa ali, sobre como as pessoas votaram, elas votaram justamente dentro do que nós estamos discutindo. Por que a maioria do povo americano branca, e de baixa escolaridade, votou maciçamente no Trump? Por conta do Trump ter dito, olha, se a gente não fizer uma mudança na política, vocês vão continuar sem emprego. Exatamente, muito bem. Nós vamos continuar sem emprego. Só que ele não sugeriu nada, né? Exatamente, só falou. Né? É a cultura do medo, cultura do medo. Por que os latinos votaram majoritariamente no Trump? Na Hillary. Na Hillary, desculpa. Porque, olha, a Hillary não fez nenhum discurso de barrar a imigração. Quer dizer, os latinos que estão lá trabalhando só foram por conta de procurar um novo horizonte, uma vida melhor. Uma esperança. Aliás, né? Foi construído a partir Aí você tem um candidato que fala assim, olha, vou construir um muro, não vou deixar mais nenhum imigrante aqui. Em quem que esse povo vai votar? No que não está falando isso. Só para dar um exemplo do que aconteceu aí. Então, na verdade, é assim, ó, o mundo caminha, e eu acho que por conta da necessidade da sobrevivência da gente, e isso é uma coisa muito natural no ser humano, existe aquele efeito boiada de sobrevivência. Olha, tá bom, eu penso no coletivo, mas antes de pensar no coletivo, eu penso em mim. Então, para mim, o resultado da eleição americana foi mais ou menos isso. Foi dividido em blocos, cada bloco votou de acordo com o seu interesse. Você citou aí que
os empresários, majoritariamente, votaram no Trump, aqueles que são contra a globalização. Isso. Porque o Trump disse, olha, eu vou dar um jeito na China, porque eles estão tirando os nossos empregos aqui, não é? Então essas pessoas vão votar nesse candidato. Então, para mim, o retrato da eleição americana foi isso, quer dizer, cada bloco votando de acordo com o seu interesse. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que deveria ter uma política de interesse coletivo, que fosse bom para todos. Esse negócio que é muito comum no ser humano, de cada um cuidar só do seu interesse, acaba nisso que você se Pois porque quando a gente fala de república, só para lembrar, exatamente. A gente que não gosta muito de ser lembrado disso, mas é o interesse coletivo preponderando sobre o interesse individual. E isso daí é o tema de hoje. Parece que não é, mas é. Porque nós vamos falar de coisas que a gente não entende aqui, como é que Marília pode estar numa situação dessa. Então vamos falar primeiro desse processo de privatização do DAI, que foi tocado em regime praticamente de urgência. A gente não entende por que essa pressa toda, né? E uma ação da Marília Transparente conseguiu impedir o prosseguimento desse processo no momento. E eu gostaria que o Edgar conseguisse nos explicar um pouquinho como é que foi isso. Então a Matra, desde o início desse processo, ela se posicionou contrária à venda do DAI, baseada no seguinte, veja, se você tem uma autarquia, que ela tem alguns benefícios da lei em relação a tributos, que ela não precisa pagar tributos. E a gente sabe que uma das reclamações do empresariado é a alta carga tributária. Claro, e com razão. E com razão. Né? E aí, além disso, você ainda tem uma autarquia que não precisa gerar lucro para o acionista. Depois disso, ainda tem uma outra coisa que o empresariado brasileiro reclama muito, e não é só brasileiro, do mundo inteiro, que é o capital de giro, que você precisa ou para o custeio ou para o investimento, que ele é muito caro. E aí você tem uma autarquia que tem dinheiro a custo zero do governo federal, isso influencia muito no custo total da empresa. O não pagamento de tributos, o capital de giro a custo zero, a não necessidade de gerar lucro para o acionista. Então, veja, se você tem uma empresa assim, ou uma autarquia assim, e ela presta um serviço para a comunidade, é claro que ela é muito mais barata. E se ela for bem gerida, ela vai prestar um serviço mais barato para a comunidade. Com certeza. E com maior qualidade. Então, o objetivo da Matra, desde o início, foi discutir isso. Bom, sim. Infelizmente, o Legislativo aprovou o projeto do Executivo. Né? E aí a Matra observou depois o seguinte, veja, você é empresário. Se você for vender a sua empresa, o que é que você faz? Você primeiro tem que saber quanto que ela vale. Para você saber quanto sua empresa vale, você tem que medir o que ela vai produzir de receita. Não é? E hoje tem um mecanismo muito comum... De receita e de resultado. De resultado, né? A receita bruta, descontado o custo, você tem um resultado líquido, né? Sim. Então, veja, hoje é muito comum esses negócios grandes, na hora de vender, tanto quem vai comprar como quem vai vender, você saber quanto você vai pagar, se você for comprar, e quem vai vender, por quanto você vai vender. Como é que você faz isso, quando o negócio é complexo igual o DAI, um negócio de alto valor? Você contrata uma empresa especializada em fazer levantamentos. Faz uma auditoria. Tecnicamente, a gente chama isso de fluxo de caixa descontado. O que é isso? É um profissional ou uma empresa qualificada para tal, que vai dizer, olha, durante esses 35 anos, essa empresa vai gerar isso daqui de resultado, que é o fluxo de caixa descontado, que é nada mais, nada menos do que a receita bruta, menos o custo administrativo. E menos os juros do período. E menos o custo os juros projetados no também, e do risco. Isso. Entendeu? Então você vai falar, olha, isso daqui vai te dar X de receita, de lucro, né? Durante esse período. Então ela vale tanto. Não foi feito isso. Então, veja, estão vendendo o DAI sem saber quanto ele vale. Bom, feito isso, para explicar por que a Matra é contra, né, desde o começo, a Matra observou o processo licitatório e viu que nesse processo licitatório tem um item lá no edital que ele restringe a participação global das empresas, ou seja,
qualquer empresa pode participar, a nacional e a estrangeira. E lá diz o seguinte, que a estrangeira pode desde que seja coligada. Então você já restringe. Tanto é que tem uma empresa aí que está coligada. Certo. Né? A Matra foi à justiça e disse, olha, isso daqui restringe a participação. A hora que você restringe a participação, você corre o risco de ter uma oferta menor em termos de valor. Não é? Porque você tem menos empresa concorrendo. Foi até a justiça em Marília, a justiça concordou com os argumentos da Matra. No dia seguinte, a prefeitura entrou com um recurso, que é um direito que ela tem, e a juíza revogou a decisão dela. O que a Matra fez? Ela pegou aquilo e encaminhou para o Tribunal de Justiça de São Paulo com o mesmo argumento. O desembargador do Tribunal de Justiça, analisando, e o interessante lá é que o desembargador não concedeu pura e simplesmente uma liminar. Ele, além de conceder a liminar, ele fundamentou. Sim. Disse, olha, realmente a Matra tem razão. Isso daqui tem que ser revisto, barra o processo de licitação, né, suspende o processo de licitação para ser revisto, porque pode causar um prejuízo de uma monta muito grande no futuro para a população de Marília. Então, foi isso. Entendi. Eu acho que agora E essa decisão, ela é definitiva? Como que... Não, a decisão é assim, né? Decisão definitiva de justiça eu sei. é só aquela transitada em julgado. A gente brinca um não, pouco com isso, a gente porque sabe, todo mundo pergunta isso. É muito natural. E a pergunta foi muito oportuna, porque dá a oportunidade de explicar. Né? Quer dizer, é claro que cabe recurso. Só que o que a Matra entende é o seguinte, que dada a fundamentação... A fundamentação muito forte, né? Exatamente, do desembargador, Sim. Ele, muito provavelmente, né, isso é tudo conjectura que a Matra fez, né, o Departamento Jurídico da Matra. É claro que tudo isso está na cabeça lá do desembargador, se ele volta atrás ou não. Mas dentro da fundamentação que ele fez, muito provavelmente, ele vai manter a fundamentação dele, né? Ele vai manter a fundamentação dele. E se ele mantiver, depois só o plenário para decidir sobre isso. Então a expectativa, e é só uma expectativa, e tomara que ela se transforme em realidade, é que antes de dezembro isso não se desenrole. Nossa. Bom, eu acho que é um tempo para a cidade fazer a sua reflexão e ver o que quer, né? Eu acho que o que mais interessa para a cidade é a água, entendeu? É serviço bom, de qualidade, é um preço bom. Não é vender a autarquia. Mas isso é a minha mera opinião. Mas se você me permitir aí uma colocação em cima do que você falou, que eu acho muito importante, veja, eu particularmente, né, eu sempre defendi a iniciativa privada. Eu acho que ela é muito salutar, porque ela acaba incentivando a criatividade humana. O problema é o processo, o problema todo é como fazer isso. Se você faz isso de maneira responsável, transparente, democrática, o que a gente viu, nós vimos, por exemplo, todas as emendas sugeridas de transparência, de accountability, né, sugeridas pelo vereador Cícero, medidas que, por exemplo, instituíam um comitê, um conselho da entidade, com participação da sociedade civil para acompanhar a transparência do processo, o comitê, né, do saneamento, que foi instituído pelo prefeito e nunca teve reunião. Ou seja, todas essas coisas que fazem da cidade uma cidade gerida de forma justa e transparente foram eliminadas, foram desconsideradas pelos vereadores que votaram aprovando a privatização. Exatamente. Então, esse processo, o problema é a falta de transparência dos processos, em primeiro lugar. E eu acho que isso gera uma desconfiança, gera uma falta de confiança na democracia, no processo democrático e em torno do atual prefeito. Então, isso é ruim, né? A gente não quer isso, né? A gente quer transparência, a gente quer renovar, né, revitalizar a nossa democracia e não afundá-la. Mas vamos passar para o segundo item, que é um item bastante importante, nosso tempo também está correndo, que é a questão do plano de carreira. Como que você vê esse plano nesse momento agora? Vamos dizer, digamos que foi promessa de campanha, né, lá do mandato da eleição.
em 2012 e agora estamos aí aproximando o final do mandato, surge esse plano. Qual que é a intenção dele, Edgar? Olha, Luiz, o que eu tenho para falar sobre o plano de carreira é aquilo que eu li na mídia. Porque eu não peguei lá o projeto do prefeito para lei e até onde eu vi ele também não foi publicado. Mas o que eu li na mídia e que me assustou é o seguinte: o plano de carreira não pode ser encaminhado para a Câmara sob regime de urgência. Claro. Esse é o primeiro ponto. Plano de carreira é um projeto que é muito, digamos assim, muito importante, que envolve os servidores, e os servidores têm que ser tratados com muito respeito, e que envolve a sociedade. Por que envolve a sociedade? Porque quem paga os servidores é a sociedade. Então, veja, você tem que elaborar um plano de carreira que seja bom para os funcionários, mas que ele seja viável economicamente para o orçamento. Não pode ser diferente disso, porque senão ele vai gerar um problema de médio e de longo prazo, lá na justiça, que desmancha tudo. Eu estou falando isso até por experiência própria, que nós tivemos plano de carreira no banco. Então, veja, comparando, segundo o que está publicado pela mídia, uma coisa que assusta muito é aqueles 2% de anuênio sobre o salário integral. Veja, o Thomas Piketty, que é um economista francês, ele lançou um livro recentemente, eu até comprei o livro pela livraria digital da Folha, que o título do livro é Capitalismo, o capitalismo do século XXI. E ele versa justamente sobre a capitalização. Então, veja, o que é esses 2%? O que são esses 2%? Uma capitalização. Porque, veja, se você diz lá no projeto de lei que a cada 2 anos você vai ter, que a cada ano você vai ter 2% de anuênio em cima do salário do servidor, significa dizer que o servidor que entrar na prefeitura o ano que vem, 2017, quando ele chegar nos 35 anos do trabalho dele, mesmo se ele ter sido promovido, só o fato dele ter os 35 anos. 2 sobre 2 durante 35 anos dá 100%. Então, se ele é admitido com um salário de 2, você traz esses 35 anos para valor presente, dá 4. Entendeu? Dobra. Então, veja o que isso causa na folha de pagamento e no orçamento no médio prazo. E ainda tem outras agravantes. Veja, é muito comum o sindicato negociar ganho real de salário, e normalmente aí é 1%. Se você pegar, por exemplo, o cálculo do atuário, está lá no balanço atuarial do IPREM, quando ele trata do salário do funcionário, ele calcula 1% de ganho real ao mês. Se isso daí acontecer, entendeu? Esses 2% do aduênio é depois da correção e depois desse 1%. Então, 2% já se torna 3,02, que capitalizado em 35 anos, aquele que tem um salário de 2 hoje, trazido 35 anos por valor presente hoje, o salário dele dá 5.600, dá quase o triplo. Aí eu te pergunto, como é que você faz com a folha de pagamento? Porque eu já vi algumas projeções que, inclusive, apontam para um aumento do gasto da folha em 50% nesse período aí da próxima gestão, o que significa que o próximo prefeito vai ter problema com a lei de responsabilidade. Entendeu? Então dá a impressão que a ideia, ou seja, naturalmente a gente quer que os funcionários estejam bem remunerados, merecem, tem pessoas maravilhosas, assim, que a gente ama, que a gente sabe o trabalho sério, mas a cidade é capaz de pagar? Nós temos estrutura hoje, a gente não sabe, né? Não sabe. Exatamente. Não existe essa transparência. Exatamente. Eu só queria prosseguir no raciocínio, porque, veja, você pode ter um anuênio como gratificação do funcionário que se dedica a 35 anos? Claro que pode ter. Claro. Mas espera. Tem que ser 2%? Não pode ser 1%, não pode ser meio. Então você tem que calcular isso, para saber que esse plano de carreira, ele tem que ser bom para as 3 partes. Para o funcionário, para a prefeitura poder pagar e para o cidadão que contribui e que paga o imposto, que é com o dinheiro do imposto. Você quer ver outra coisa que preocupa lá? É a 6ª parte também ser em cima do salário integral. Então, veja, segundo o que está publicado, depois de 20 anos, o funcionário tem
um aumento de sexta parte em cima do salário integral, né? Nós tínhamos sexta parte no banco, só que era em cima do salário base, não era do integral. E o salário base, na regra, para quem já tem 20 anos, ele costuma dar menos da metade do salário integral. Mesmo assim, um banco acabou com a sexta parte, porque, veja, ficou difícil para pagar, só que aí também gerou um problema na justiça. Porque olha o princípio da isonomia, depois de 10 anos, 15 anos, você acaba com a sexta parte. Só que você não pode acabar de quem já tem o direito, dos novos. Sim. Aí gera o princípio da isonomia, o cara fala, escuta, mas eu não vou ter direito? Peraí, eu não, né? Então veja, isso não pode ser em regime de urgência, de forma nenhuma. Não, isso tem eu que acho ser... que é um tema sério, a gente gostaria de exatamente. ter uma discussão aprofundada sobre esse tema. Sim. Como outros que temas. aqui não dá nem tempo a gente fazer isso, né? Claro, nós estamos até correndo no raciocínio. Hoje percorrendo os assuntos. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa um pouco mais aprofundado sobre esse tema tão importante. Mas a ideia, naturalmente, não é dividir né? Claro que não. Eu acho que dividir as pessoas, criar a cisânia por conta dessa situação não é bom. É um problema. Então, assim, o que eu acho, né, Edgar, o que eu estou vendo é que realmente a gente tem que gostar de Marília, sabe, como um todo, não é isso? Sim, claro, e não claro, apenas achar que Marília é de um ou de outro, né? Eu acho que a gente tem que olhar com... Eu tenho a mesma opinião sua. Veja, quando o atual prefeito ganhou, que está terminando a gestão agora, eu te digo com a maior franqueza do mundo, eu torci para que ele fizesse, para que fosse o melhor possível para o município, a gestão, como torce agora. Como vou torcer nos próximos, né? Certo. Então, só a respeito dos funcionários, eu queria dizer que eu também fui funcionário há muito tempo, que a gente tem que ter o maior respeito para com os funcionários dos servidores da prefeitura, né? E que eles merecem sim ser valorizados. Só que tem que ser valorizado de uma forma que, como eu disse, né? Que possa ser uma coisa perene para eles. Perene, né? Perene, consistente e sustentável. Isso, porque só é sustentável se for... Como é que é? Só é perene se for sustentável. Entendeu? Muito bem, senão, excelente. Não é? Só é perene se for sustentável. Se for aquela coisa para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos gerar um problema trabalhista para desmanchar tudo... Aí não vale a pena. Temos que pensar assim, com um amor pela nossa cidade. Sim. Eu agradeço a presença do Edgar mais uma vez e eu agradeço a audiência e a todos aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima.